Olá, pessoal. Como vão? Tudo bem? Essa é a minha primeira experiência aqui com videoaulas. Eu vou tentar organizar a nossa última atividade, nosso último encontro em 3 pequenos blocos aqui. Tá? Esse primeiro bloco aqui, na verdade, eu queria resumir um pouquinho do que a gente fez até agora, só para a gente relembrar quais foram os passos que a gente seguiu, né? Quais foram os conteúdos que a gente já preencheu, dizer um pouquinho como é que a gente segue a partir de agora, tá? Então a gente faz esse pequeno grupo de videoaulas aqui, né? Elas não substituem por completo o que seria nosso debate, nossa aula conversada, que é sempre melhor para esse tipo de atividade. A gente vai tentar repor isso de alguma maneira pedagogicamente na semana subsequente com o nosso encontro virtual. Então, esses pequenos vídeos que eu vou mandar para vocês aqui vão explicitar alguns dos conteúdos que a gente pode debater a partir da semana que vem, e certamente eles ajudam a responder algumas das questões que que eu já passei para vocês, aquela lista de questões. Em relação à nossa atividade final, valendo nota, eu ainda estou formulando, junto com a coordenação, qual é o melhor caminho, tá? Muito provavelmente a gente tem que abandonar, de alguma maneira, a prova presencial. Acho muito pouco provável que a gente consiga executar, e o tempo vai ficar tão escasso daqui para frente que para o próprio curso, que eu acho que é pouco provável que se utilize para fazer prova presencial. Então, eu vou bolar alguma forma de trabalho, e eu acho que a melhor forma de trabalho nesse momento é a gente tentar, de alguma maneira, refletir, inclusive, sobre os impactos dessa crise que a gente está vivendo sobre a economia. Então, de certo modo, nada mais prudente, mais pertinente do que esse curso que a gente fez aqui até agora. A gente veio nas aulas pensando sempre com essa discussão sobre o PIB aqui, que está na tela de vocês. A gente veio tentando decifrar de que maneira que o PIB, que é o Y aqui, a medida do PIB, é medido a partir de consumo das famílias, investimento, gasto do governo e o resultado de exportações e importações de bens e serviços. Então, basicamente, a gente dialogou sobre isso até agora. E a gente já vinha enunciando, isso que foi mais interessante, até a nossa última aula, que essa crise tinha uma probabilidade enorme de desestruturar a nossa economia, e de precipitar uma série de desorganizações no mercado financeiro e no mercado de bens e serviços, e mais do que isso, de que a nossa economia vinha caminhando num sentido de uma estagnação, e de destruição de mecanismos que ajudariam a controlar as instabilidades. Talvez esse tipo de instabilidade que a gente está vivendo agora seja ainda mais profunda, e vai nos exigir respostas ainda mais intensas. Algumas delas a gente pode até tentar discutir nas nossas aulas aqui, videoaulas de hoje, que eu vou passar para vocês. Então, vejam, a gente seguiu um caminho aqui até agora, que a gente discutiu basicamente o consumo e investimento na nossa primeira sessão nova, vamos dizer assim, a segunda sessão foi sobre consumo e investimento. Mostramos como eles estão diretamente ligados à capacidade das famílias de terem renda, das empresas de terem uma visão de estabilidade do futuro, de perspectiva de demanda futura. Ao mesmo tempo, vimos como as taxas de juros influenciam essa tomada de decisão, especialmente dos gastos de investimento e de gastos de maior e longo prazo. Tudo isso já foi dito lá, a gente já discutiu isso, impacto de salários, impacto das rendas. Veja como nesse momento em que uma série de famílias fica sem renda alguma, por conta das suas atividades informais e completamente dependentes dessa circulação econômica urbana, como certamente teremos um impacto dramático no consumo das famílias ao longo desse ano. Ontem mesmo eu estava assistindo aqui o Roda Viva do Átila, que se tornou uma figura pública nesses últimos tempos, a despeito dos seus acertos, dos seus exageros, mas parte do que ele estava analisando, olha só que interessante ou perigoso,
né, como as próximas, esse ano vai nos mostrar ainda de que maneira vamos lidar de maneira permanente com esse vírus, com as suas mutações e eventuais vírus futuros que possam vir. Tudo bem, a gente não precisa ser catastrofista aqui, mas vejam, enquanto não for, o problema não for debelado, não tiver uma vacina ou um tratamento confiável, certificado pela ciência, capaz de ser distribuído, é muito provável que aconteça o que está começando a acontecer na Ásia agora, que são pequenos repiques, pequenos ou repiques, talvez grandes, e que exijam quarentenas periódicas. Olha só que coisa não só sinistra, mas que vai exigir um tipo de coordenação econômica que talvez os mercados não sejam capazes de executar sozinhos. Então, eu vinha dizendo para vocês nas últimas aulas de que, inspirado em Keynes, né, que agora se tornou praticamente uníssono, mesmo dentro dos mais conservadores e mais liberais economistas, né, de que os instrumentos keynesianos acabam voltando. Para nós que somos keynesianos há um pouco mais de tempo, né, essa discussão adquire outro status. Né? A gente não só mostrar que o Keynes traz um remédio importante para esses momentos de crise, mas que também traz ideias para se pensar vacinas que nos protejam de maneira mais permanente de instabilidades como essa e como outras. Um colega, eu participo de vários debates, agora não só por WhatsApp, mas também virtuais, né? E um colega me perguntou a seguinte questão: na verdade, nós vamos mudar a forma de pensar por conta de um meteoro que chegou e destruiu tudo, né? E aí o convite que fica para nós todos é pensar de que maneira a ideia de um meteoro é tão extraordinária assim. Vejam como as crises financeiras são relativamente periódicas e foram periódicas nos últimos 30, 40 anos. Nós podemos pegar desde 87, que tem uma crise nos Estados Unidos, no início dos anos 90, uma grande crise na Europa, entre o final 95 e 2001, uma série de crises financeiras intensas, internacionais, com origem em países periféricos, no México, na Ásia, na Coreia e nos países asiáticos, no Brasil, na Rússia, na Turquia, na Argentina, e depois a crise da .com, que é a crise do início dos anos 2000, o próprio atentado do World Trade Center e os seus impactos econômicos, a crise de 2008, a mais generalizada e profunda dessas crises financeiras, e agora uma crise financeira e de basicamente desempenho do gasto e da renda, com origem em um elemento completamente fora da economia, né, mas e certamente rebate nos elementos econômicos. Ou seja, os meteoros eles não são tão atípicos quando a gente fala de crises econômicas. Né? Então, de certo modo, tentar pensar como organizar uma economia que tenha as vantagens dos impulsos de mercado, das organizações do mercado, ao mesmo tempo que se pensa como planejar os ajustes quando o mercado é agressivo demais, ou abrupto demais, ou é incapaz de conduzir trajetórias estáveis, como de fato a história já tem mostrado. Então, voltando aqui para o nosso slide, então nós discutimos consumo e investimento, discutimos na nossa última aula as relações externas de um país, não só as exportações e importações, mas também a questão financeira, o equilíbrio cambial ou desequilíbrios cambiais. E ficou faltando, por último, e não menos pertinente, portanto, a questão do gasto do governo. Então, a nossa última aula, é basicamente uma aula sobre o Estado e seus instrumentos de intervenção. Então, aqui nós vamos discutir, basicamente no início, algumas questões de gasto de governo, olhando para a conta do PIB. Nós vamos olhar aqui como o Estado obtém os seus recursos, a parte teórica sobre isso. Vamos olhar como o Estado gasta, vamos pensar um pouquinho como o Estado gasta, e olhar aqui nos conceitos de política econômica de maneira genérica aqui agora, inclusive nesse espírito de pensar de que maneira
o Estado pode colaborar não apenas como instrumento de controle de crises como essa, mas também como instrumento de prevenção de crises e promotor do desenvolvimento econômico, desenvolvimento industrial. Então, são ideias que a gente veio trabalhando nas últimas aulas de macroeconomia e que certamente serão utilizadas mais aprofundadamente, vou pensar o caso brasileiro, em cursos posteriores, como em todas as aulas eu mencionei. Tá bem? Então, eu vou encerrar esse pequeno vídeo aqui nesse espírito. Tá? Só vou dizer uma outra coisa importante aqui, no nosso encontro virtual, eu vou explicar para vocês, e também vou postar, obviamente, isso com detalhes no ADD depois, sobre como faremos a nossa avaliação. Então, não se preocupem com os instrumentos adicionais de avaliação. Vou abrir no ADD, já para as próximas semanas, uma data de entrega para as atividades atrasadas, as duas que nós já fizemos até agora e que valerão nota. A entrega desse questionário que eu passei para vocês respondido vai contar também com uma atividade. Certamente, como eu disse para vocês, ele não é um questionário 100% simples, está longe disso. Tem pessoas que vão ter mais dificuldades, pessoas que vão ter menos dificuldades. Tá? Vocês, obviamente, podem conversar entre vocês, tirar dúvidas entre vocês. Não copiem um do outro, tá? Mas é válido que vocês utilizem as reflexões do outro, é válido que vocês leiam o que o outro respondeu. Não comparem, não vejam só o que um respondeu e não sejam acríticos porque ele respondeu. Tá? Também pensem, comparem, e aí, enfim, formem conceitos aí a partir das aulas e dessas perguntas. Bem, eu vou encerrar esse vídeo aqui agora e partimos para o próximo para discutir algumas questões conceituais sobre orçamento público, receitas, gastos, etc. Bem, um abraço.